te chama para viver coisas novas. Sim, Deus nos chama para viver coisas novas. Bem-vindos ao canal. Eu sou a Tatiane e nesse canal a gente fala sobre a mudança de mentalidade. Então, a gente vê na Bíblia, né, em vários casos, Deus chamou pessoas para deixar de fazer o que elas estavam fazendo, onde elas estavam, para viver coisas novas. Um exemplo é Abraão, pai da fé, né, que precisou deixar a sua terra. E também tem Moisés, que precisou sair do deserto para libertar o povo, e os discípulos, que precisaram deixar as suas redes. Em todos esses casos, havia algo em comum. Deus estava chamando eles para uma fase nova em suas vidas. Em Isaías 43:19, Deus diz, né? Eis que faço tudo novo. Eis que faço coisa nova. E às vezes queremos que Deus faça algo novo, mas continuamos presos no mesmo pensamento, no mesmo medo, dos mesmos padrões, queremos novos resultados, queremos que Deus nos leve para outro nível, mas não deixamos Ele mudar o nosso interior, né? E existem ciclos na nossa vida que eles acabam terminando, passando, e reconhecer isso não é falta de gratidão pelo que a gente já viveu, ou por onde a gente está, mas é ser conduzido por uma nova história. Muitas vezes o medo do desconhecido, né, nos faz permanecer do mesmo jeito, permanecer no mesmo lugar. Isso nos impede de crescer. E acabamos nos acostumando, né, com essa vida. Ficamos porque temos medo da opinião das pessoas, ou ficamos porque isso exige um passo de fé. Mas Deus não nos chamou para viver apenas de lembranças, Ele nos chamou para viver o propósito dele, né, em nossas vidas. E hoje eu te faço uma pergunta. O que você precisa largar para viver o novo com Deus? Em Romanos, que nos ensina que não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba que a mudança muitas vezes começa na mente, antes de Deus nos levar para para os novos lugares. Antes de Deus nos levar para novos lugares, Ele trabalha o nosso pensamento. Antes de mudar as circunstâncias, Ele muda o nosso coração. E talvez hoje você esteja sentindo algo que precisa mudar na sua vida. Talvez exista uma inquietação, às vezes vem do próprio Deus, mostrando que existe uma nova etapa chegando. Isso não significa agir por impulso, né, gente? Não significa abandonar a responsabilidade que você tem hoje. Significa buscar uma direção. Significa buscar a direção de Deus em oração e ter a coragem para obedecer quando Ele mostrar o caminho. Obedeça quando Ele mostrar o caminho. E o novo de Deus nem sempre é confortável, mas sempre produz algum crescimento. Por isso, não tenha medo de deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito na vida. Não tenha medo de permitir que Deus renove sua mente, sua fé e a sua visão. E lembre-se, Deus, Ele não está preso no passado. Ele é o Deus que continua fazendo coisas novas todos os dias. E possamos ter sensibilidade e perceber quando um ciclo termina na nossa vida. E que tenhamos fé para caminhar quando Deus abriu uma nova porta, porque o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o Deus que nos conduzirá para tudo aquilo que Ele preparou para nós.
Que o Senhor te ajude a deixar os padrões antigos e abraçar com confiança o novo que Ele tem preparado para você. Amém?